Olá, turma do Nono B, estamos de volta, agora com a nossa aula de redação e temos assunto novo aí agora nas paradas de sucesso. Nós vamos trabalhar com poema, tá? Poema e poesia. Veja, o que é um poema? Um poema é um tipo de texto que tem uma estrutura própria em versos, estrofes, que pode possuir ou não a presença de rimas e que costuma trabalhar com temas, né, de maneira a explorar a estrutura das palavras, né, se utilizando de sentidos figurados, misturados a sentidos reais, a fim de trabalhar a palavra no seu mais profundo ser, para tornar a ideia a ser transmitida bem trabalhada, bem arrumada, né, para que ela possa ser bem interpretada. Então, o poema é um tipo de texto muito especial. Esse é um tipo de texto que existe há milhares de anos, né? Por quê? Porque ele é melódico, ele tem ritmo, né? E isso facilita tanto a audição quanto a compreensão, né? Essa estrutura do poema. E qual é a diferença, professora, entre poema e poesia? Poesia é o assunto propriamente dito que trata o poema. O poema é a estrutura e a poesia é o assunto. Quais seriam os assuntos? Durante muito tempo, o poema foi visto como algo que tratava apenas de temas românticos, né? Mulheres idealizadas, amores impossíveis, né? No entanto, alguns anos para cá, com a idade moderna, né, o período moderno, né, o poema ele ganhou a capacidade de trazer denúncia, de ter poema social, de ter poema de denúncia, de ter poema carnal, realista, né, como os poemas de Gregório de Matos, né, que se utilizavam de termos até agressivos para a época, né, porque falava de escarro, falava de temas muito sensuais. Então, o poema, né, ele é um texto que ele transita pelo tempo e ele sofre as transformações do tempo, tá? E a poesia são esses assuntos. Aí o pessoal diz, velho, eu detesto poesia. Gente, muitas das nossas músicas, dos rappers, né? Vocês têm aí os rappers, eu vejo muita gente ouvindo hip hop, rap. Muitos deles são verdadeiros poetas, né? Poetas contemporâneos, que escrevem letras, né? Fazem denúncias, se utilizam de sentido figurado, de estruturas de versos e estrofes, né? Em suas músicas, tá? Então, o poema é um tipo de texto extremamente rico, que não fala só de romance. Engana-se quem acha que é, certo? E já falamos a estrutura. Qual é a estrutura do poema? O poema, nós escrevemos textos e os textos naturalmente têm linhas e parágrafos. No poema é diferente. As linhas do poema são chamadas de versos. Então, versos são linhas do poema. E o conjunto desses versos, em vez de serem parágrafos, são estrofes. Estrofes são os conjuntos de linhas. Nós conseguimos identificar um poema só olhando a sua estrutura. Vamos supor que aqui é uma folha de papel e nós conseguimos descobrir a estrutura do poema só olhando. Olha, aqui seria o título, aí vem o poema, olha. Um grupo, outro grupo, outro grupo, certo? Então, esse grupo aqui seriam as estrofes. Cada uma dessas linhas seriam os versos. E o que seriam as rimas, professora? As rimas são repetições de sons ao final dos versos. Então, às vezes, tem um som aqui no final que é semelhante ao som daqui de baixo. Então, isso é uma rima. Ou ao som daqui, ou ao som daqui do meio. Isso é uma rima. São repetições de sons ao final dos versos, tá? Então, aqui, vocês receberam esse material, né, do Aprova Brasil. Quem não recebeu, eu vou tirar foto e vou mandar. Nós vamos trabalhar aqui com o poema da página 46. Então, vem dizendo assim, poema é um gênero da esfera literária. Sua composição é bastante livre, seja em relação à forma, seja em relação ao conteúdo. Nesse gênero, a linguagem desempenha um papel importante porque o poeta explora os recursos formais de estilo para expressar sua maneira de ver, sentir e recriar o mundo. Exatamente. A linguagem empregada é uma linguagem formal,
Porém, o poeta explora essa linguagem para mostrar o que ele está sentindo. Desse modo, a linguagem poética tende a ser metafórica, isto é, nela predomina a linguagem conotativa figurada. O poema circula principalmente em livros, jornais e revistas, tanto impressos como digitais. Aqui tem um poema. O rio. Uma gota de chuva a mais e o ventre grávido estremeceu da terra. Através de antigos sedimentos, rochas ignoradas, ouro, carvão, ferro e mármore, um fio cristalino, distante milênios, partiu fragilmente, sequioso de espaço, em busca de luz. Um rio nasceu. Interessante, né? Veja o que eu acho interessante é a linguagem. É como um poeta para pensar. Só que aqui a gente vê, nesse poema especificamente, que nós não temos rimas. E a estrofe, o poema tem uma única estrofe. É possível isso, professora? É sim, tá? Então, vou passar a atividade que tem aqui de interpretação do poema para a gente conseguir entender um pouquinho esse texto, tá bom? Façam com capricho e me mandem, ok, Nono B? Beijão. Tchau, tchau.